Eu não sei nem como está agindo dele. Eu falo que vai. Eu já vou profetizando. Mas eu quero que com muita alegria vocês louvassem a Deus e recebessem esse pastor de soja nessa noite pela vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. Passa convosco. É bom revê-los aqui, conhecer alguns que a gente não conhece. Muito prazer aos irmãos que eu não conheço ainda. Amém. Uma boa noite a todos vocês. Amém. Vocês mudaram de território esse ano, né? Amém. Abra sua Bíblia aí comigo lá nos Salmos, Salmo 51. Primeiro nós vamos ler Samuel, 1 Samuel. Aí depois é só seguir aí que fica mais fácil. 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Quero agradecer de antemão o convite. Aleluia. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Você sabe que vocês estão mais perto do meu território aqui, né? Qualquer coisa que vocês fizerem comigo aqui, eu vou dar só um telefone e falar assim: certeza na ponte aqui. Vocês estão sabendo, né? Se tentar sair por lá também, aqui por trás, eu vou falar assim: vocês estão saindo por lá. Então não tem jeito de escapar, e não pode vir aprontar comigo não, hein? Vocês estão literalmente dentro do meu território. Amém. Quando eu estava pregando no São José, lá no sítio onde vocês estavam acostumados a estar lá, eu podia falar muita coisa, porque lá eu estava literalmente fora da minha área, longe, isolado, ilhado, vindo às vezes às madrugadas ali, né, pastor Iracema? É Jesus, pregador da madrugada. Você é o pregador da madrugada? Não, deixa eu contar um caso sério aqui. Pregador da madrugada, sexta-feira, povo cansado, e gente chegando para congresso, e o pastor ali, lutando no meio da... Jesus, não fala nada não, só o Senhor para dar graça. 1 Samuel capítulo 13, verso 14, diz assim: olha, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Agora vamos ler Salmo 51, salmo base desse congresso. Pelo menos foi o tempo que já me passou nesse Salmo 51. Salmo 51, versículo 10. Talvez no decorrer da ministração, se Deus nos permitir, a gente cita alguns outros textos, mas nós vamos ficar a princípio com esses. Salmo 51, verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Tem tradução que diz estável, um espírito estável, um espírito reto ou inabalável, né? Então nós vamos ficar por aqui. Meu Deus, Senhor, eu quero te agradecer pela confiança, Pai, da anfitriã responsável por esse trabalho. Quero te agradecer, meu Deus, pelos meus irmãos em Cristo que aqui estão, Pai. Senhor, eu estou aqui na posição de dispenseiro, Pai. Ó Deus amado do Senhor, meu Deus, aprove ao Senhor nos dar a graça de sermos tratados como dispenseiros, Pai. Ó Deus, eu quero tirar, meu Pai, da tua dispensa agora o melhor, meu Pai, o melhor alimento, meu Deus, para os teus filhos que aqui estão, meu Deus.
porque aqui estão a menina dos teus olhos, aqui estão uma raça eleita, aqui estão, meu Pai, a propriedade exclusiva do Senhor, o povo escolhido do Senhor, aqui estão, meu Deus, os candidatos ao céu, aqui estão aqueles, ó Pai, que já são conhecidos nos céus antes de chegar lá. Meu Deus, aqui estão, meu Pai, o povo separado, aqui estão, meu Deus, aqueles que o Senhor, meu Deus, procurou na terra, entre os mais excelentes, como diz o profeta, meu Pai, que o Senhor nos procurou, nos escolheu entre os mais excelentes, meu Deus, e nos chamou. Pai amado, Pai santo, Senhor, ministra o nosso coração, o teu querer, o teu propósito, aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Nós podemos assentar aí. Nós vamos descobrir aqui alguma coisa. Por que Deus, por que Davi, ele está aqui nesse Salmo 91, nesse Salmo 51, estou com o Salmo 91 aqui na cabeça. Por que Davi, aqui nesse Salmo 51, ele está orando desesperadamente, rasgando, na verdade, está rasgando o seu peito, está abrindo a sua alma para Deus? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, estável? Por que Davi está fazendo isso? Na verdade, esse salmo está no contexto de um grande acontecimento dramático na vida daquele homem. Vejam bem, para você e eu temos um pouquinho de história. Todos nós sabemos um pouquinho da história de Davi. Para você entender, eu estava lendo um pouquinho. Davi, ele é classificado como o maior rei de Israel que se pôde existir naqueles dias. E a Bíblia diz, a Bíblia fala a respeito de coisas tremendas sobre ele. Mas quando nós pegamos, irmãos, a biografia deste homem, quando nós estudamos um pouquinho da história deste homem, bem como de tantos outros vultos bíblicos, amados, eu fico assim analisando, porque isso vai nascer uma pergunta que eu vou compartilhar com você aqui. Quando a gente pega a história deste rei, eu acredito que deve ter alguém aqui curioso igual a mim, em procurar saber a respeito de alguns segredos, de algumas dádivas, algumas particularidades, por que não dizer, de alguns homens da Bíblia. Por exemplo, eu não sei de você, mas existem homens da palavra de Deus, irmãos, heróis da fé, né, naqueles dias, que são pessoas que, curiosamente, alguns aqui, eu acredito como eu, devem ficar procurando aí de vez em quando, dar uma olhada minuciosamente na vida daquelas pessoas, daqueles homens, tipo Elias, tipo Abraão, tipo José, enfim, muitos outros homens nós poderíamos citar aqui. E talvez você diria: por que pesquisarmos minuciosamente sobre a vida desses e tantos outros vultos bíblicos? Porque, irmãos, na verdade, o anseio da nossa alma, o desejo daquelas pessoas que têm fome de Deus, de querer viver uma vida íntegra, uma vida cheia de Deus, faz com que eles olhem para, por exemplo, eu estou vendo esse ministro aqui, ó, e eu estou observando ele aqui. Talvez vocês já estão olhando para ele mais tempo, mas eu acredito, normalmente assim, eu como pastor, quando eu vou num congresso, num trabalho tipo esse aqui assim, eu gosto muito de tudo, né? Eu gosto da comunhão com os irmãos, mas digamos que se eu fosse músico, eu estaria aqui assim, ó. Por eu não conhecê-lo, eu ia ficar mais ou menos assim: rapaz, esse cara tem um gingado nesse teclado, ele passa, né? Por quê? Eu passo a me interessar pela maneira que ele toca, o jeito que ele toca, o estilo dele. Por quê? Porque mexe, identifica com a minha área. Como eu sou pregador, aí eu fico assim, chamam-lhe, quando eles chamam um pregador, principalmente quando eles anunciam, divulgam um pregador, um mensageiro da palavra, não cantada, mas pregada, como eu estou pregando, aí você sabe o que eu faço? Eu fico assim, como se fosse aquele filme que você está assistindo na televisão, se passar um mosquito na frente, pá, você mata ele no tapa e não tira o outro de lá. Por quê? Porque eu me identifico com aquilo. Então, queridos, assim eu acredito que deve ter gente igual a mim, que minuciosamente
quando vê pessoas usadas por Deus, a gente fica assim: meu Deus, o que esse cara tem? O que esse homem fez que ele chegou nessa dimensão? Por que Deus olhou para ele e homens tipo Daniel? Eu já preguei para vocês um dia, em outra ocasião, e sobre um dia. Na verdade, parece que Deus está querendo provocar uns ciúmes na gente, né? Não que ele tem isso, ele não tem acepção de pessoas, mas a Bíblia pega Jó, e olha como é que Deus apresenta Jó, só para você entender. A Bíblia pergunta a Satanás assim: ô Satanás, de onde você vem? Ele diz: eu odiar a terra e passear por ela. Olha o pai coruja, entre aspas, olha a admiração de Deus. Porventura você viu pular na terra do servo Jó? Aí Deus apresenta Jó: homem íntegro, temente a mim, desvia do mal. Aí nós vamos para Daniel, a gente encontra Deus chamando Daniel de homem muito amado. É todo dia que você recebe uma declaração de um Deus eterno assim. Olha, o texto para lá no livro de Daniel, parece que é no capítulo 10, se não me engano a memória. E depois de Daniel orar esperando a resposta de Deus, o anjo chegou assim para Daniel e disse: Daniel, homem muito amado, assim diz o Senhor, eis no primeiro dia que você se pôs a orar, as suas orações são ouvidas e eu vi. Irmãos, o dia que chegou, vou te contar uma experiência pessoal, bem íntima. O dia que Deus usou uma pessoa para falar comigo depois que eu terminei de pregar, e eu tive a oportunidade de escutar da boca de um instrumento de Deus assim: eis meu servo, muito bem agradado os teus caminhos da tua vida. Irmãos, isso encheu minha alma. Uma coisa é ganhar o elogio de um homem, outra coisa é você ganhar o elogio do seu Criador. Aquilo enche, e isso curiosamente desperta-nos a nossa atenção. E no caso de Davi aqui, eu quero fazer uma pergunta que você talvez já perguntou, e nós vamos analisar sobre isso aqui. E dentro disso, o mesmo Davi, eu vou te mostrar por que Davi ora nesse Salmo 51, dizendo assim: Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Por quê? Dentro dessa oração dele, nós vamos começar a mensagem aqui com a pergunta e vamos entender alguma coisa. No capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 14, que eu li com vocês, Deus está dizendo aqui assim para Saul, através do profeta Samuel: olha, eu já escolhi para mim um outro homem, um outro líder, um outro rei, porque você, Saul, não vai ser mais rei diante de mim, diz o Senhor. Olha, porque você me desobedeceu, você não cumpriu a palavra do Senhor, e eu já escolhi um outro homem que será rei no seu lugar, e este homem é um homem segundo o meu coração. Vamos dizer junto, diga para o seu vizinho assim: você já perguntou para Deus por que Davi foi chamado por Deus de um homem segundo o seu coração? Já perguntou isso aí? Esse negócio provoca um pouquinho de ciúme, irmão. Isso provoca? Oh Deus, eu que negão aqui, 1,75 m de cor negra, olha aqui, eu sou preto, mas o senhor não tem cor, o senhor, eu também trago a tua imagem e semelhança. Peraí, será que esse negócio não dá uma espécie de... É a mesma coisa que ele filho quando vê o pai e a mãe enchendo a bola de um, e o outro fica assim: ô mãe, não sobrou nenhum elogio, não, eu estou aqui, eu também faço lá da família. Não dá um negócio assim, gente? Porque a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração? Aí você fala: pastor Custódio, mas de repente deve ser porque ele não tinha falha. Irmãos, pelo contrário, se você estudar a biografia de Davi, você vai assustar com tanta falha deste homem, tanto defeito, às vezes até pior do que eu e você, por causa da posição que ele ocupou diante de Deus, quando Deus o levantou, quando Deus o chamou. Aí você diz: mas então me explica,
Isso já vem aqui também para a gente entender por que Davi ele está orando aqui no Salmo 51. Ele está pedindo: Deus, renova em mim. Querido, mas isso nos mostra, eu quero trabalhar, eu quero entrar por aqui com vocês. Por que Davi foi chamado por Deus, apesar das suas falhas, um homem segundo o coração de Deus? Falha ele tinha demais. Por que eu estou dizendo que falha ele tinha demais? Porque vocês, alguns de vocês devem ser igual a mim, irmãos, desejoso por mais de Deus. Meu filho, eu estou com fome de Deus desde 1991, no dia 3 de março, quando me converti. Eu continuo sedento, querendo mais pelo Senhor. E deve ter uns 12 crentes, uma dúzia ou mais aqui de crentes, que deve se sedento por apaixonado, sabe? O amor continua fervendo, o desejo por mais de Deus continua ardente dentro dele. E às vezes a gente passa, de repente, para mim ser chamado por Deus também de homem segundo o coração dele, eu vou ter que procurar, sabe, eu tenho que ser perfeito, irmãos. Aí já fica difícil, porque Davi foi chamado por Deus homem segundo o seu coração, mesmo sendo homem falho, com tantas falhas. Mas é por aqui que eu quero entrar com você. Diga assim: olha comigo, nós vamos aprender um pouquinho o porquê que Davi foi chamado por Deus, um homem segundo o seu coração, e por que ele ora. Salmo 51, verso 10. Primeira razão aqui, porque que Davi, eu não vou falar, isso não é uma regra, mas é apenas algumas coisas para a gente descobrir por que ele está desesperadamente no Salmo 51 falando: Deus, cria em mim, Senhor, um espírito reto, um coração puro. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Diga assim comigo: porque ele não podia ver o nome de Deus sendo insultado. Essa é a primeira razão por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Durante a administração toda vai parecer que o CD está arranhado, mas eu vou repetir só para você manter a sua mente em perspectiva aqui. Por que Davi está aqui no Salmo 51 orando assim? Olha, primícia. E tudo que eu vou te mostrar aqui do porquê que Davi foi chamado por Deus, algumas coisas, pode ter mais, mas vou te dar algumas coisas. Por que Deus chamou Davi, apesar das suas tantas falhas, lhe chamou de um homem segundo o seu coração, que provoca até ciúme na gente, principalmente pelos sedentos. Eles estão aqui, eu falei com vocês que estão aí, estão meio bonitinhos com o frio, estão meio acolhidos aí, meio constrangidos, mas estão aqui. Essa é a questão. Por que Davi está orando no Salmo 51, verso 10? E por que Deus lhe chama homem segundo o seu coração? Primeira razão, está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Olha, se não tem como Deus apaixonar por um camarada desse, você vai me dar razão. O que ele fala? Me dá a primeira razão, pastor. Porque Deus libera, até para provocar ciúme na gente. Fala: oh, homem segundo o meu coração. Já escolhi um. Você imagina a frustração de Saul quando o profeta chegou para ele e falou assim: ó, pode preparar sua malinha, Saul, porque você desobedeceu o rei eterno, e ele já levantou um outro, e esse outro é segundo o meu coração, o coração dele. Você imagina a tristeza de Saul, irmãos? Porque quando Deus levantou Saul, você vai lembrar claramente, se você estuda a Bíblia, Deus não falou com Saul que ele era um homem segundo o seu coração. Na verdade, Saul, a história diz que Saul foi um rei escolhido com a permissão de Deus, segundo a vontade do povo, porque o povo queria um rei para ser igual às outras nações. Primeira razão, Davi não aceitava
o nome do Senhor, Deus de Israel, ser insultado, afrontado. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Todo mundo conhece a história. Olha aqui, ó. A história diz, vai sair pessoas desse congresso apaixonadas por Deus. Você vai me perguntar, você vai admover comigo, que se uma pessoa com espírito reto e um coração puro, se ele não teria condição de fazer isso aqui. Então Davi, ele não aceitava o nome de Deus ser insultado. Queridos, presta atenção aqui. A história conta para você descobrir isso. Lá em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz que de tempo em tempo os filisteus chamavam Israel para a batalha. Israel era afrontado, desafiado pelos filisteus, e os filisteus faziam isso até porque tinham uma arma secreta chamada Golias. Então toda vez que saía uma batalha, os filisteus traziam Golias, que era um homem com uma altura sobre-humana, fora do normal, de um homem comum. E a Bíblia diz que os filisteus se posicionavam ali no campo de batalha, e Golias levantava diante do povo de Israel. Bastava o povo de Israel ver aquele gigante Golias, que dizia assim: olha, tem um homem aí para lutar comigo entre vocês? Tem algum homem aí para lutar comigo? E a Bíblia diz que bastava o povo de Israel ver Golias, ver os filisteus desafiando o povo de Deus, que o povo de Israel corria, fugia de medo. E você sabe na história que ninguém encarava o grandão. Ninguém. Até o dia, olha como é que Deus é lindo, né? Enquanto o filisteu estava procurando um homem para lutar com ele, Deus fez isso aqui. Parece que eu estou vendo Deus falando: ô Golias, espera só um pouquinho, que eu não vou mandar um homem lutar com você não, vou mandar um menino. Pode esperar só um pouquinho, aí eu vou te mostrar. Vou mandar um menino, vou mandar nem homem, vou mandar um menino, um adolescente para jovem. Passei, nem mais se foi, irmãos. Aí Davi chega, lá no capítulo 17, você sabe da história. Aí Davi pega a conversa, o gigante está lá. Davi pega a conversa pela metade assim, ó. O povo de Israel estava junto lá assim, olha, tudo comendo no cantinho, todo mundo comendo. Vem cá, tudo comendo, vocês estão ficando muito encolhidos, eu não posso deixar. O povo de Israel estava lá assim, vem cá, está muito encolhido no meu gosto, hein? Esse negócio eu vou ter que mandar rajada de fogo aqui, vocês estão encolhidos, vocês estão entrando na cadeira, eu estou entregando um negócio do céu aqui. O povo de Israel, os israelitas estavam lá assim, olha, como é que vamos encarar esse gigante, olha o tamanho dele, olha. Aí eles estavam conversando entre eles, e Davi chegou, está lá em 1 Samuel, e perguntou assim, ele pegou a conversa pela metade quase. Aquele que tirar a conta do povo de Israel, ele vai dar a filha dele em casamento, vai dar riqueza, e a família não vai pagar. Aí Davi chegou e pegou essa conversa pela metade. Como é que é o negócio? O gigante estava lá. Irmãos, se eu pudesse pregar aqui, eu ia pregar para você uma mensagem titulada 4 possibilidades que Davi viu mediante um grande problema. Aqui, ó, o senhor observa o texto que enquanto os israelitas estavam todos com isso, era sempre, estavam todos comendo o gigante dos filisteus de Golias, Davi chegou lá no meio da conversa e nem deu bola para o gigante. O que mais chamou a atenção dele é o seguinte: peraí, o que o rei vai fazer com o homem que tirar a afronta de sobre Israel? Aí, quem vai dar fim desse casamento? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Parece que eu estou vendo Davi falando para Golias assim, ó. Quando